Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos em mais um Papo com a Psicóloga, nesse especial quarentena, eu daqui e vocês aí da casa de vocês. E em breve a gente vai estar junto no estúdio. Mas hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o desacelerar. Muitos dos pacientes que eu tenho atendido, muitas das perguntas que têm me feito, as pessoas estão com dificuldade muito grande mesmo de desacelerar, porque agora a nossa rotina mudou completamente. Os hábitos que a gente tinha, as coisas que a gente fazia, elas estão um pouco sem sentido dentro da rotina que nós estamos tendo, que é ficar mais reclusos, nem todo mundo está podendo trabalhar, os filhos estão dentro de casa, né? Estão fazendo agora o estudo em casa. Então, parece que a gente, de repente, sem ter se preparado para nada, teve que desacelerar de uma forma muito rápida. E a gente vive pedindo, sonhando e falando que gostaria de desacelerar, que queria ter uma rotina menos estressante. Só que quando a gente se depara com essa realidade, ela é difícil, porque o desacelerar para nós, depois de hábitos de anos e anos e anos muito acelerados, ele é difícil. Me parece que a gente aprendeu que nós só somos úteis quando nós estamos muito ocupados. E esse pensamento, essa reflexão tem feito com que muita gente agora que está com um tempo um pouco mais de sobra fique angustiado, fique ansioso, fique querendo voltar para aquela rotina de fazer, fazer e fazer coisas. E aí nosso papo hoje é para a gente pensar um pouquinho sobre que às vezes nós vamos precisar sim desacelerar. Isso acontece também com pessoas que, por exemplo, ficam doentes, têm alguma enfermidade e precisam mudar completamente a rotina. Isso faz com que a gente mude e nós vamos ser pessoas diferentes depois desse processo todo de quarentena. Quando ele passar, a gente vai ter provavelmente um olhar diferente sobre a nossa rotina, sobre o que a gente fazia, sobre o que de fato era importante e o que não era. Não sei vocês, mas eu tenho me perguntado, será que tudo que eu fazia antes era tão importante como eu achava que era? E não ficar focada em pesar isso, em achar que isso é algo ruim, mas pensar em como que eu posso, depois que isso tudo passar, ter uma rotina que tenha mais sentido para mim também. Desacelerar é preciso, só que quando a gente desacelera, a gente entra em contato com a gente mesma. Então a gente está aí batendo papos e conversas entre eu e eu mesma, né? Então também é difícil ter que lidar com a gente. A gente já falou muito aqui no programa sobre emoções, sobre sentimentos. Só que agora a gente está sendo obrigado a ter uma conversa interna um pouquinho mais profunda. E a gente se assusta no começo. Não tem problema. Desacelerar não é fácil. Não imaginem que vocês vão conseguir desacelerar, tirar isso da cabeça de uma hora para outra e viver tranquilos. Porém, vão tentando ver na rotina de vocês quais foram os benefícios que o desacelerar trouxe. Como que você pôde, por exemplo, mudar a sua relação familiar a partir disso? Como que você se aproximou mais das pessoas, mesmo estando mais longe fisicamente delas? Como que esse desacelerar te mostrou sentimentos e coisas que você fazia e que você nunca nem tinha percebido? O desacelerar é como tirar uma cortina que tampa os nossos olhos, que é a rotina muito atribulada que a gente tem. Então é importante que a gente tente entender agora de que forma que eu posso, depois que isso tudo passar, porque vai passar, gente. Nós não vamos ficar nessa condição para sempre. Depois que isso tudo passar, o que eu quero ter tirado de positivo dessa situação? Como que eu posso rever a minha rotina? Como que eu posso rever hábitos? Como que eu posso ter uma relação comigo mesma diferente? Isso que a gente tem que pensar. Não se preocupe se você estiver aí querendo fazer muita coisa. Porque pode ser que você queira fazer muita coisa, então tem muita coisa aí para você ver na internet. E pode ser que você não queira fazer nada. Se permita o nada também. Claro, não estou incentivando vocês a deixar as obrigações. Eu estou dizendo que a gente pode pensar sobre ficar à toa de uma forma que não esteja relacionada com coisas ruins. Porque a gente não está à toa porque a gente quer. A gente não está dentro de casa porque a gente quer. É uma situação que foge do nosso controle. Então a gente pode tentar mudar esses significados, até que o trabalho, a rotina e a correria tem para nós. A gente vive reclamando
que queria ter mais tempo, que queria ficar mais com a família. Quando a gente se colocou nessa situação, a gente descobriu que a gente tem dificuldade disso também. Então é um momento interessante para pensar como é que esse desacelerar pode ser útil para você, para sua família, e como que você pode usar ele depois que essa loucura toda acabar e a gente voltar não ao que era antes, porque depois que a gente passa por uma situação dessa, eu não acho que a gente vai voltar exatamente ao que tinha antes. Nós vamos criar novos sentidos, vamos criar novos sentimentos, novas ideias, novos lugares pra gente ir. A gente vai ser uma pessoa diferente depois que isso tudo passar. E o que eu quero levar sobre esse desacelerar que vai me ser útil depois? E aí vocês me contam depois como é que tá sendo aí desacelerar um pouquinho. Até mais, gente!